O que acontece com a sua empresa quando você para? Quando você adoece? Quando você precisa tirar uma férias? Quando você precisa cuidar de algum parente? O que acontece com a sua empresa? Esse é mais um episódio do podcast E Depois? E depois de você tomar uma atitude, de se posicionar, de entender quais são seus valores, suas crenças, o que realmente acontece depois de você tomar uma atitude. Gente, eu decidi fazer esse podcast porque há pouco tempo atrás eu adoeci. Eu ainda estou aqui um pouco fanha, mas sigamos, graças a Deus já melhor. Mas eu não poderia deixar de falar sobre isso porque é uma boa reflexão, é um bom aprendizado para quem ainda está nesse caminho de, meu Deus, se eu parar, a minha empresa vai parar. Porque eu não vou ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro se eu continuar doente. E aí, eu voltei no passado e falei assim, poxa, Carol, como é que você era, né? Quando você não tinha atendimento, uma pessoa no atendimento, quando você não tinha alguém no marketing, quando você não tinha uma contabilidade para poder movimentar as coisas ali, fazer as NFs, quando você não tinha, enfim, né? Várias coisinhas acontecendo. Gente, eu literalmente entrava em desespero. Eu entrava em desespero. E as coisas, ao invés de melhorar, só pioravam, porque eu adoecia. E ao invés de eu falar assim, não, Carol, agora você vai restabilizar, né? Tentar entender o que está acontecendo, tomar uma atitude. Não. As coisas só pioravam porque eu não conseguia tomar atitude, porque eu ficava desesperada. Gente, a ideia mesmo desse podcast aqui é trazer à tona o que você pode fazer para mudar esse seu cenário, né? Porque pode acontecer em algum momento, ou se aconteceu e você não conseguiu lidar, a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? A gente romantiza muito o empreendedor que faz tudo. Eu já, inclusive, já conversei com vocês em um podcast aqui. Acho que o penúltimo podcast que eu postei, eu falava sobre a multifuncionalidade da mulher empreendedora. E qual é o perigo disso? E aí, um dos perigos é esse aqui. Se a empresa parar, se você parar, a empresa para. Então, a gente tem que, literalmente, parar de romantizar essa ideia de fazer tudo o tempo todo. E eu vou trazer para vocês aqui um ponto muito importante em relação à minha pessoa. O que aconteceu comigo nesse último adoecimento. E olha, um parêntese bem grandão aqui, gente. Eu não fico doente. Literalmente, eu não fico doente. Se eu fico gripada uma vez ao ano, é muito. Mas por que aconteceu isso? Porque eu estava trabalhando de forma muito incessante nos últimos dias por um, um um objetivo, tá? Era um objetivo. Eu precisava alcançar uma meta específica para poder lançar um evento presencial. Então eu falei assim, eu vou focar de forma incessante nessas últimas semanas, nessas próximas semanas, para poder fazer esse caixa separado para eu conseguir fazer esse evento. Foi o que aconteceu, tá? Mas o corpo pediu arrego. Então, a virose que estava assolando aqui em Salvador de uma forma, meu Deus, louca. Todo mundo que eu conhecia já tinha tido essa virose. E virose, assim, dá braba, viu, gente? Aquela virose que derruba, que dá enjoo, vômito, diarreia, tudo ao mesmo tempo dá nessa virose. E aí eu falei assim, meu Deus, tá, fiquei doente. Qual é o meu cenário neste momento? Eu tenho um atendimento muito maravilhoso dentro no meu WhatsApp. Então, são duas mulheres profissionais que elas se intercalam para poder estar dentro do meu atendimento, fazendo tudo por mim, para os meus clientes. Eu tenho alguém no marketing, tanto do meu Instagram profissional para retrato de posicionamento, quanto uma pessoa no meu Instagram para poder falar de ensaios de família. E são duas social medias separadas. Tenho contabilidade para continuar movendo as NFs que as meninas mandam para essa contabilidade. Então, são coisas que ainda ficam se movimentando sem mim. O que realmente parou em mim como empresa foram os ensaios. Eu tinha um ensaio, eu comecei a adoecer no sábado de tarde eu tinha ensaio, eu fiz o ensaio, eu já sabia, meu corpo estava falando assim, Carol, vai acontecer. Aí eu falei, pô, vai acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou descansar depois do ensaio, tomo um remédio, boto o remédio pra dentro e vou ficar 100% no dia seguinte. Alice, no País das Maravilhas, né? Eu, Carol. Aí, eu, domingo, passaram por cima de mim, no caminhão passou por cima de mim, e eu estava literalmente em cima da cama, sem conseguir me mover, tão doente que eu tava. E aí, na segunda-feira eu tinha ensaio, e na terça-feira eu tinha ensaio. Se fosse um tempo atrás, eu estaria enlouquecida, ter que remarcar ensaio. Porque eu me sentia muito culpada de estar doente.
Pra mim era muito ruim, meu Deus, a culpa é minha, de eu não ter me cuidado, de eu ter feito alguma coisa, e aí eu colocava a culpa em cima de mim por eu ter ficado doente e ter que remarcar os ensaios. Porque, na minha cabeça, as pessoas. Tudo bem que isso é real, tá, gente? Elas, as minhas clientes, se programaram, se organizaram, algumas têm filho, então, uma delas tem filhos, então, elas organizaram o horário delas ali para poder vir fazer o ensaio comigo. Só que hoje, gente, eu tenho total ciência do que eu entrego, né? Eu consigo visualizar, assim, a experiência que eu gero dentro de um ensaio para uma cliente minha. E como é que eu ia fazer isso? Doente, tudo bem. Eu poderia ter levantado da cama na segunda-feira ou na terça para poder fazer esse ensaio? Poderia. Mas o que seria de mim cansando? E ainda tô aqui um pouco cansando, né? Mas o que seria de mim e desse ensaio cansando? Eu não entregaria a experiência que eu entrego normalmente para uma cliente. E isso seria injusto com ela, sabe? Então é nesse ponto nesse quesito específico que eu consigo fixar o meu olhar. E aí, na hora de falar com a cliente, eu vou te dizer um exemplo aqui o que realmente aconteceu. Uma cliente falou, poxa, pô, fiquei triste com isso, Carol. Me programei, blá, 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 falou, né? Mas eu entendo a questão de doença. A outra cliente falou, Carol, por favor, questão de doença. Fique tranquila, a gente remarca. São duas pessoas diferentes falando de formas diferentes. Há um tempo atrás, eu ia sentir mais dessa cliente falou que ficou triste, porque realmente, gente, poxa, pensa se colocando no lugar dela, me colocando no lugar dela, eu começo a perceber, poxa, se fosse o contrário, eu também ficaria triste. E ela só expressou aquilo ali. E não tirar conclusões precipitadas sobre o que a outra pessoa vai pensar. Pauta da minha terapia de hoje. Aí eu falei pra ela, Dani, vou trazer isso para o podcast de hoje, porque é uma coisa muito pontual pra gente trazer, sabe? Gente, nós não somos responsáveis pelo que o outro vai pensar da gente. A gente é responsável pela nossa verdade. Se a gente sente que estamos sendo verdadeiros, não temos nenhuma responsabilidade pelo que o outro vai pensar, mas sim daquilo que realmente é. Qual é o fato de tudo? Se apegue ao fato. Lógico que você sim vai ter empatia pelo outro, vai se colocar no lugar do outro, vai acolher essa dor do outro, porque eu falei pra ela, eu falei assim, eu sinto muito mesmo, eu não queria estar remarcando, mas eu também não quero entregar um trabalho meeiro pra você. Eu quero realmente me entregar por inteiro para esse ensaio. Então, sendo justa com você, eu prefiro remarcar. Então, acolher aquela dor daquela cliente e entender realmente que não tem como. Gente, eu tô colocando aqui pontual dentro da minha situação, mas pode ser para uma sua situação. Exemplo, para quem é psicólogo que tem um atendimento atrás do outro. É sim, remanejar os atendimentos, não se culpar com aquilo. Outro ponto é arquiteta que precisa estar indo no lugar do projeto, enfim. Vocês podem se colocar também, se coloquem nesse lugar. Vejam qual é essa possibilidade de você não se culpar por algo que você não tem controle. Combinado? E quando tudo depende de você não criou uma empresa, você criou um ecossistema de sobrevivência, você está sobrevivendo e está indo, né? Por que eu falo isso? Hoje a gente lida com alguns pontos importantes. Eu coloquei aqui, escrevi aqui pra gente, quando a gente centraliza a nossa situação. Coloque isso no centro. O que está acontecendo? E aí você vai dando margem ao que realmente as probabilidades que podem acontecer. Só que um ponto muito importante que a gente pode tirar como aprendizado é o que esse adoecimento, o que essa paralisação sua, mesmo se não for doença, pode ser alguém que precise de você de forma urgente. O que isso revela pra gente? Gente, é bom a gente pegar as coisas ruins que acontecem com a gente e tirar de aprendizado. Então, a gente começa a ver os furos da nossa empresa, o que a gente precisa mais nesse momento para que a empresa da gente não pare. Anota isso aí. O que a minha empresa precisa de mim? Especificamente, assim, ó, eu não posso deixar de fazer isso aqui. No meu caso, fotografar, não é? Mas daqui para um tempo aí, a gente vai sim contratar uma pessoa para estar junto comigo, vou treinar essa pessoa para trabalhar junto comigo. Mas se eu não fosse, se fora isso, o que eu posso delegar? Porque o medo da gente hoje, o medo da gente é o medo de delegar algo e que a pessoa não vai fazer da forma que a gente faz. Só que o ponto importante aqui de delegar não é delegar e jogar para a pessoa, é delegar e ensinar, treinar, mostrar como é que você faz.
E isso, gente, tem tempo, dá trabalho mesmo, você cansa mesmo, mas faz parte do processo de um crescimento da empresa. E se você não quer continuar sendo uma eu presa, que faz tudo, você precisa delegar coisas que vai facilitar o seu dia na hora de fazer, prestar um socorro para uma pessoa. Se você ficar doente, se você precisar fazer uma viagem. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Então a gente precisa só aprender a lidar com esse tipo de coisa. Vamos aprender a entender como lidar com isso. Carol, como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso parar de ter medo de adoecer? Delegando, gente. É a única coisa que a gente pode fazer é delegar, é confiar nas pessoas. Eu sei que é difícil confiar no ser humano, eu sei, porque a gente tem muitas pessoas traídas no nosso meio. Pessoas que foram traídas, que foram usadas, né, só para poder pegar o seu conhecimento, pegar o que você sabe e usufruir e te trair no final das contas. Já aconteceu comigo. Já aconteceu, inclusive dentro do meu atendimento. Então, você acha que eu ia deixar de ter um atendimento porque uma pessoa me traiu? Jamais, jamais. Então, é realmente entender, aceitar isso que você precisa. Se você quer ser uma empresa, você sim precisa aceitar que precisa delegar. Então, aceite isso, consiga e acalme seu coração, porque eu sei, eu me coloco muito no lugar do outro nesse aspecto, porque eu vivi tanto isso, sabe? Eu fiquei com muito medo de colocar outra pessoa no meu atendimento. Eu fiquei com muito medo de colocar uma pessoa no meu marketing novamente, porque pessoas que ditam ordens pra mim, falam que se eu não fizer assim, não vai dar bom, sabe? E me pedindo pra fazer coisas específicas de trends que eu não tô. Eu não aceito esse tipo de coisa porque Carol aqui não tem esse tipo de abordagem com o meu cliente. Então, entender o aspecto, entender quem você é primeiro, porque isso tem muito a ver com autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você entende quem você é, fica muito mais fácil você conseguir lidar com o outro. E lidar com o outro é como se fosse um espelho. Você se coloca ali, coloca um espelho na sua frente e lida como se você estivesse lidando com você mesma, sabe? Fica mais fácil, gente, fica mais fácil, tô lhe dizendo. Mas não deixar isso te abater, não deixe não. E eu anotei aqui uma frase: descanso não deveria destruir uma empresa. Pense sobre isso. Porque quando a gente fala do nosso descanso, se a gente adoece, a nossa empresa não pode pagar. Se alguém da nossa família falece ou até adoece também, a nossa empresa ela não pode parar. Estrutura faz parte do crescimento de uma empresa. E quando a gente começa a estruturar isso de forma simples, sabe? Comece a estruturar isso de forma simples. Então, como é que seria isso? Qual a maior gargalo da sua empresa? É o seu atendimento? É o que realmente mais toma conta do seu dia? Comece a delegar isso. Inclusive, coloque nos comentários aqui se você tem interesse em saber como foi que eu contratei minha assistente virtual. Eu vou ter, assim, gente, o maior prazer de conversar com vocês, certo? A gente pode falar e conversar sobre isso, sem problema nenhum. E só pra gente fechar, o adoecimento, ele me torna mais forte, torna a minha empresa mais forte. Eu consigo enxergar isso porque quando eu vejo que minha empresa ela continua trabalhando sem mim, nossa, eu venci. Então, é continuar batalhando para que a gente consiga vencer as próximas batalhas, porque a batalha ela não para de acontecer, né? A gente sempre continua lutando ali. Mas é realmente colocar isso no nosso coração e entender que, poxa, faz sim valer a pena, sabe, nosso esforço, nossa dedicação, quando a gente investe mais na nossa empresa, para que quando a gente puder parar, a gente consiga parar em paz, sabe? Ai, fica doente em paz, gente, deixa eu ficar doente em paz. E esse final de semana foi muito engraçado, porque eu falando com o Douglas, meu esposo, eu falei assim, poxa, eu tô acabada, meu Deus, eu não gosto de ficar assim, gente, eu detesto ficar doente. Quem gosta, né? Mas eu detesto ficar doente, meu Deus, é como se fosse martírio pra mim, porque eu me sinto incapaz dentro de casa. Aí quando chegou isso no domingo, eu não consegui levantar da cama, mais um parêntese aqui, né? Vou contando um pouquinho da minha vida pra vocês. Quando eu não consegui levantar da cama no domingo, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, meu pai, meu Deus. Aí na segunda-feira eu já consegui respirar melhor. Vai eu levantar da cama, fui fazer o quê, meu Deus? Fui pro computador para falar com as meninas do atendimento, falando com elas assim, gente, o que eu ia fazer, né, para poder não deixar com que as minhas clientes passassem por isso, assim, né, e trazer essa empatia para elas. A gente só foi levantar da cama que eu comecei a cansar. Aí, terça-feira, eu já comecei a querer fazer as coisas dentro de casa, porque
tô sem fazer nada. E uma pessoa que não consegue fazer nada, eu me sinto incapaz de fazer nada. Aí eu fui fazer comida. Terminei de fazer comida e tava assim, ó, porque eu não tava conseguindo respirar direito. Mas olha que situação. A gente não é brincadeira, né? Só que eu tenho o meu temperamento é colérica. Então eu sou uma pessoa que gosta, eu faço tudo muito. Eu não consigo fazer coisas pouquinhas. Então eu loto minha agenda, eu gosto de fazer isso, né? Eu, Carol, tá? Eu tenho esse temperamento, eu gosto de manter tudo organizado, de visualizar as coisas, eu gosto dessa organização, de manter minha agenda sempre distribuída ali, tanto com coisas dentro de casa, quanto com coisas minhas mesmo. Quero ir no shopping, eu vou fazer algo no shopping. Então, eu tenho esses momentos específicos para poder cuidar de mim, para poder cuidar da minha casa, para poder cuidar da minha empresa. Então, manter ali minha agenda organizada, sabe? E só pra gente concluir, tá? Eu quero muito que você tenha isso em mente. Carol, tá, você já falou sobre tudo isso, mas como é que eu vou fazer com que minha empresa trabalhe sozinha, mesmo eu adoecendo, que é a pauta desse podcast? Comece pequeno, gente. Comece fazendo algo pequeno. Comece criando processos dentro da sua empresa. Comece confiando nas pessoas para trazer essas pessoas para dentro da sua empresa. E pare de querer controlar tudo. Não tem como a gente fazer isso, gente. Não tem como, só Jesus mesmo, minha irmã. Só ele, entendeu? Mas não tem como a gente controlar tudo. Saiba qual é o seu limite. E, gente, o autoconhecimento vai ser sempre pauta desse podcast. Conheça a você mesma. Carol, como é que eu vou fazer isso? Terapia, minha gente. Eu só fiz isso, eu só consegui realmente parar para entender quem sou eu com a terapia. Então, faça terapia. E eu quero tirar um aprendizado em relação ao que eu vivi nesse adoecimento meu, nesses 3 dias off, de tentar realmente entender o que estava acontecendo. Esse adoecimento, ele me mostrou que a minha empresa, ela estava continuando trabalhando, mesmo sem mim. Isso, gente, é um dos maiores aprendizados para mim. Eu vejo que realmente é mais um degrau sendo escalado na minha escada do meu sucesso. É ver o quanto isso é importante para mim, sabe? E quando eu reconheci isso, que a minha empresa ela continuou trabalhando sem mim, eu comecei a perceber, poxa, todo o meu esforço vale a pena. Todo o investimento que eu faço dentro da minha empresa vale a pena. Então, faça isso por você. Faça isso com você. Porque você merece. Você merece porque você trabalha para isso, você estuda para isso, você se esforça para isso. Você abdica de coisas boas ali de lazer para você ter o que você tem hoje. E se você ainda quer conquistar coisas, comece fazendo coisas pequenas ali por você. Carol, ainda não tenho condições nenhuma financeiras de poder delegar minhas coisas. Comece a fazer coisas pequenas por você e pela sua empresa. Comece a trazendo metas específicas naquela semana. Então, entendendo realmente o que é necessário para você, para que isso não se torne um peso depois. E esse adoecimento, ao invés de você somente melhorar, vai fazer que nem eu no passado. Isso vai te adoecer ainda mais. Então, tome cuidado com isso, combinado? E se a sua empresa ela morre toda vez que você para, talvez você devesse parar de trabalhar sozinha. Esse é mais um episódio do nosso podcast e depois eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Coloque aqui nos comentários o que é que você sente quando você para, quando você adoece, quando alguém precisa de você, você precisa tirar ali alguns dias ausentes na sua empresa. O que acontece com você? Vamos conversar que a gente vai trocar essa ideia e vai ser muito esclarecedor tanto para mim quanto para vocês. Combinado? Até o próximo episódio, toda quinta-feira às 19 horas aqui no YouTube. Beijo. Tchau.